dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer, prosperar no conhecimento de Deus, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa, sim, é a verdadeira prosperidade que mais necessitamos. E o resto todo vai ser acrescentado, né? Amados, hoje, domingo, estamos iniciando uma nova semana, iniciando com ela também uma nova lição. A lição bíblica diária desta semana tem como título A Fé de Moisés, que vai ser abordada aqui pelo apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 10. O verso síntese está em Romanos 10, versículo 5, que diz assim: porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça, que vem da lei, viverá por ela. Ou seja, Deus concederá vida a essa pessoa que vive nessa justiça, né? Viverá por ela, receberá a vida por ela, né? Veja bem, meus amados irmãos, que aqui Paulo está trazendo à tona Moisés. Ele já trouxe Abel, né? Até aqui, desde o capítulo 1 de Romanos que estamos examinando, ele já trouxe o exemplo de Abel, de Abraão, de Isaac, né? E de outros personagens bíblicos que assim venceram pela fé, né? E então ele está mostrando agora Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés, para o judeu, é o primeiro, o grande profeta, é o grande escritor da Bíblia, né? Porque ele escreve a porção mais importante das Escrituras, que são os 5 primeiros livros. O judeu chama ela de Torá, a Torá, né? Apesar que esta palavra ela é muito mais abrangente do que para aqueles 5 primeiros livros, né? A Torá, no sentido etimológico dessa palavra, ela se espalha por todo o Antigo Testamento, né? E a essência dela, da mensagem da Torá, também se espalha pelo Novo Testamento, né? A mensagem espiritual que há nela. Então, portanto, quando Paulo traz à tona agora o nome de Moisés, falando para os cristãos que estão lá em Roma, né? Orientando sobre o atraso que seria voltar aos antigos rudimentos, né? Voltar no tempo para praticar costumes e tradições que eram apenas sombras, já estando vivendo a realidade das coisas, né? Seria um retrocesso racional, seria um retrocesso espiritual. E então Paulo traz à tona Moisés como Jesus trouxe à tona Moisés, né? Jesus chegou a dizer, olha, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus que não entendem a lei. É como se ele dissesse, estão usurpando, né? Tomaram à força, né? O trono de Moisés, a cadeira de Moisés. Essas pessoas não são dignas de serem chamados descendentes de Moisés, pelo menos descendentes do legado, herdeiros do legado doutrinário, religioso, espiritual, deixado por Moisés. E então Paulo praticamente vai repetir essa questão, olhando de um outro ângulo, mas dentro do mesmo contexto. Paulo vai dizer, porque Moisés escreve que o homem que pratica a lei, ou seja, Paulo está usando, quando ele diz Moisés escreve, ele está usando, olha, eu vou usar aqui a própria escritura do judeu, para que ele não tenha desculpa para dizer que eu esteja falando bobagem. Estou falando a doutrina deles, usando o livro deles, que eles conhecem, né? Que todos eles conhecem. Então, Moisés escreve que o homem que pratica a justiça, não é o homem que pratica a lei, é o homem que pratica a justiça. E de onde vem essa justiça? Da lei.
Olha que coisa. Então, a palavra que ele usa aqui é pratica. Pratica, não é o homem que prega a lei. Não é o homem que ouve e compreende toda a lei, que sabe o certo e o errado. Não. Então, esses daí nunca viverão, né? Viverão por essa justiça que vem da lei. Não. Então, as pessoas que praticam a justiça, que justiça? Aquela que já está descrita na lei, desde o Antigo Testamento, que está descrita. O justo é justificado pela fé. Está descrito lá que se o homem obedecer a Deus em espírito, né? Se o homem obedecer a Deus, ele seria próspero, ele teria saúde. O Senhor condicionou a isso, desde o princípio. E no Novo Testamento também não é diferente, né? Embora estejam em outras palavras, mas o princípio é o mesmo, a verdade é a mesma. Ou será que Deus muda? Deus muda, ou Jesus muda, né? Se nem os homens santos mudam, né? Mudam de sua convicção, saindo da verdade, voltando para a mentira, imagine Deus, né? Então, o texto bíblico aqui é muito claro, mostrando que Paulo está dizendo aqui que as pessoas deverão buscar a vida em Cristo, e também a vida eterna, no sentido mais profundo, mais amplo, né? Praticando a justiça que vem da lei. Por que Paulo diz que a justiça vem da lei? Porque Paulo já disse aqui, num texto anterior, respeitando a questão principiológica dentro do livro de Romanos, ele disse assim: aqueles que ouvem a lei, apenas ouvem a lei, não são justos, mas aqueles que praticam a lei hão de ser justificados. Por que ele diz que hão de ser justificados? Paulo está dizendo que a justiça vem por guardar a lei? Não. Paulo está dizendo que aqueles que praticam hão de ser. Por que hão de ser? É como se ele estivesse desenhando aí uma jornada. Tudo começa na vida de alguém pelo conhecimento da palavra, conhecimento da lei. Você conhece a lei, ele vai dizer aqui no versículo 17 aqui do capítulo 10 de Romanos, que a fé vem pelo ouvir a palavra, ouvir a lei, a palavra lei que ele está falando aqui, né? Então, tudo começa com o conhecimento de Deus através da sua palavra. E a gente começa nessa jornada, né, examinando essa palavra. Ele diz que este conhecimento, a lei, me leva até Cristo. A lei serve de aio para levar até Cristo. E em Cristo eu sou justificado. Olha, veja que é um caminho. Tudo começa com a lei. Quando a lei me levou até Cristo, que ela serve de aio, de mestre, de guia. E aí eu sou justificado pela fé em Cristo. Olha que beleza. Então, é um processo. Quando eu sou justificado em Cristo, a graça realizou o seu papel por completo. Porque a graça de Deus é quem fez com que a lei chegasse até o meu ouvido para eu conhecer. E a graça de Deus está sobre mim em todo esse processo. E ela conclui o seu papel, o papel da graça, quando o homem é salvo plenamente. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Se Paulo dissesse, nós somos salvos pela graça mediante a fé, depois de de termos feito o trabalho que a lei pediu, está tudo certo. É um processo que Paulo está descrevendo aqui com muita clareza no livro de Romanos. Infelizmente, muita gente, usando versos isolados, não tem entendido isso. Continuando, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta da nossa lição. Diz assim: o que Moisés diz, diferente daquilo que diziam os judeus, os doutores da lei, lá ali na igreja cristã do primeiro século, né? Ali na época de Paulo. Romanos 10:8 diz assim: o que Moisés diz é isto. Paulo vai dizer agora o que Moisés disse, de fato. A mensagem de Deus está perto de você. A mensagem de Deus, ou seja, a palavra de Deus, a mensagem na palavra. A mensagem de Deus está perto de você. Nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos.
Paulo está dizendo assim, olha, o que Moisés está dizendo para você é o que eu estou dizendo. Agora, você não entendeu Moisés e está preso à tradição religiosa, aos costumes que foram criados ao longo das épocas pelo desejo do coração do homem, e aí tem dificuldade. Ou nós hoje, em pleno século XXI, no terceiro milênio da era cristã, não temos visto isso no meio do evangelicalismo, por exemplo. Quantas pessoas não têm dito crer numa coisa, numa doutrina, com base naquilo que ele escutou em uma reza tradicional que vem sendo repetida ao longo dos séculos, né? Década após década, as pessoas estão dizendo, eu creio nisso, não, isso aqui é assim. Aí diz, né, uma reza baseada numa retórica que um determinado teólogo ensinou, mas é incapaz de apresentar um verso bíblico. E aí, quando se apresenta o verso bíblico, a mensagem óbvia, gramatical, está dizendo outra coisa, né? Não é assim que a gente tem visto hoje? Pois bem, vou dar um exemplo aqui. Muitos dizem assim quando pegam João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Ora, 99% dos crentes que não examinaram a Bíblia vão dizer, aqui Jesus está dizendo, eu e o Pai somos a mesma pessoa, eu e o Pai somos iguais. Eu sou tão Deus quanto o meu Pai, o Todo-Poderoso, o Soberano. Eu sou o próprio Pai. Não me chamo mais de filho, eu sou o próprio Pai. Olha, criou-se uma confusão terrível no texto, né? Mas as pessoas repetem isso. Por quê? Porque isso é uma herança maldita que recebemos da Idade Média. E teólogos, homens inteligentes, ou seja, homens racionalmente saudáveis mentalmente, com a capacidade de pensar corretamente, têm dificuldade de entender. Por causa desse peso da tradição religiosa que ele aprendeu erradamente. E para deixar isso é um sacrifício muito grande. Ora, Cristo está dizendo que ele e o Pai estão no mesmo espírito, têm o mesmo propósito, não que são a mesma pessoa, são pessoas distintas. Senão Jesus não falaria com ele mesmo em oração. Ora, que loucura seria isso, né? E o próprio Cristo vai explicar isso, ele fala no capítulo 10, né? Mas no capítulo 17 de João, ele vai explicar. Ele diz assim, olha, Pai, assim como eu e tu somos um, é o que ele repete lá, o mesmo verso de João 10:30, eu e o Pai somos um. Aí ele repete no 17, do versículo 21 ao 23. Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um contigo e comigo. Ou seja, está dizendo que todo ser humano é um com Deus também. Será um com Deus também. E aí, todos os seres humanos também serão Deus e serão a mesma pessoa do Pai? Veja que ele está falando de unidade e não de igualdade. Então, esse é um problema grave que tem cegado homens inteligentes, homens teólogos inteligentes. Tudo pela força da tradição. A tradição cega. E isso é o maior desafio, repito, esse é o maior desafio que todo cristão hoje tem que ter. Ele tem. É a tradição, é o erro que ele aprendeu de um homem que instituiu um movimento, uma igreja, alguma coisa, e traz essa carga de equívoco, e todos nós temos a obrigação de sermos, cada um de nós, um reformador, de ir para as escrituras sagradas e ver o que realmente ela está dizendo. Deus está priorizando a religiosidade, Deus está priorizando o ritual, a liturgia, a cerimônia, ou Deus está priorizando o que está no coração do homem, a coisa física, a cortina da igreja, o púlpito, o microfone, o terno bem alinhado do pastor? Não. A coisa física não tem valor para Deus, porque tudo que é físico nesse planeta vai virar cinza, vai passar, exatamente tudo. Então, se a gente não entender isso, que Deus não vê a aparência, mas examina o coração, é o que Paulo está tentando dizer. Olha, Moisés disse isso aqui, olha, a lei não está perto de você, aí você acha que Moisés está dizendo que o rolo do livro do Êxodo está perto de você? O rolo do livro do Deuteronômio está perto de você?
Ele está falando perto, quer dizer dentro do teu coração, em você, no seu coração. É o que Paulo está tentando explicar aqui para o judeu que não entendeu. Que um Deus espiritual, como diz Jesus lá em João 4, 24, né? Deus é espírito, mulher, ou mulher do poço de Jacó. Deus é espírito, ou seja, Deus é um ser espiritual. Não é como você que está dizendo aí que só adora a Deus neste monte, o Monte Gerizim. Que o poço de Jacó, físico, feito de pedra, de água, esse poço aqui de Jacó, ele é mais importante porque você é superior aos judeus, porque você tem o poço de Jacó. Aí o judeu fala, eu sou superior aos samaritanos porque eu tenho o templo de Salomão. Nem aqui nesse monte, nem lá em Jerusalém, adorarão a Deus, porque Deus procura adoradores que adorem em espírito. Aquilo que está dentro do seu coração. Você não precisa de coisa física. Sempre foi assim. Jesus ensina assim. O que Paulo está ensinando aqui também, né? Tentando colocar na mente das pessoas que não se apeguem. E sabe qual é a desgraça de hoje em dia? Desculpa a expressão desgraça, porque a falta da graça, né? Acontece na desgraça. A ausência da graça, do conhecimento de Deus, tem feito crentes, né? Dizem que não são crentes. Infelizmente, não são crentes. Pessoas que louvam mais a sua igreja, o seu microfone, né? O ser crente. Ele depende daquilo, porque é a forma como ele tem de receber aplausos, é a forma dele ser reconhecido, é a forma dele se sentir gente, é colocando uma roupa bonita, para estar se exibindo no domingo à noite numa igreja, né? Infelizmente, esse é o fruto da tradição religiosa que a maioria dos cristãos tem herdado, né? Eles dependem da cerimônia. Se acabar com aquilo, se acabar aquela igreja dele, ele for para o interiorzinho, morar sozinho lá, ele perde a fé imediatamente e volta a ser mundano, volta a ser cooptado ali pelos vizinhos que chamam para fazer coisa errada, ele vai fazer, né? Porque a fé não é genuína. Ele foi cooptado pela religiosidade. Todos nós devemos ser humildes e refletir sobre isso, porque a palavra da verdade, da qual Paulo está citando aqui, é diferente da prisão à letra morta, à lei morta, à letra morta, que ele está tratando aqui. Continuando, amados, vamos agora para a segunda pergunta, que diz assim: quais as duas fases, né? As duas fases, lei e fé. Olha aquela jornada que eu perguntei aqui, né? Tudo começa pela lei até chegar na fé. Então, quais as duas fases, né? Lei e fé, ou seja, carne e espírito, da justificação e da salvação. Sempre duas fases aqui, lei e fé, carne e espírito, justificação e salvação. Vamos ver aqui o que Paulo diz em Romanos 10, versículo 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Olha o que ele está dizendo aqui. É suficiente você confessar só com a boca? E se eu estiver num púlpito, como um pastor eloquente, mas vivendo em pecado, né, aberto, vivendo o espírito da ganância, vivendo em adultério, né, com as cantoras levitas, que só o que tem é pastor aí adulterando com cantoras levitas, né? Só o que tem é um escândalo por mês no Brasil. Então o sujeito está lá pregando aos gritos, parecendo que ele tem a autoridade de um anjo. Parece que ele é inspirado do céu, parece que ele realmente é onde ele fica aos gritos lá no púlpito, né? Com autoridade, você jura que ele tem certeza, jura que ele crê, mas o sujeito está lá vivendo uma vida dupla, né? Uma vida de pecado, uma vida terrível. E então, o que acontece ali? Ele está confessando só com a boca que ele é servo, que Jesus é o Senhor da vida dele, mas no coração, de fato, ele não crê. Por que ele não crê? Porque se ele cresce de fato e de verdade, ele não estaria se deitando com a levita, adulterando, traindo a sua esposa, porque quem tem Jesus no coração não vive em pecado.
Quem tem Jesus no coração, quando o Espírito de Cristo está na sua mente, como diz Paulo em Gálatas, né? Gálatas 6, versículo 4, né? Ou melhor, 4, 6, quando Paulo diz lá em Gálatas 4, 6, que o Espírito de Cristo foi enviado aos nossos corações, ou seja, coração aqui é mente, a nossa mente racional, e Cristo passa agora a orientar o meu espírito para que eu ande no caminho certo. Como é que Cristo agora, como é que eu vou viver agora em pecado aberto? Eu vou viver transgredindo, traindo, mentindo, vivendo com a ganância do dinheiro, querendo acumular dinheiro, arrecadando milhões e não olhando para o membro da minha igreja que está morando num barraco, caindo os pedaços, precisando de uma cesta básica, precisando de uma consulta, precisando de um óculos, de uma dentadura, sei lá, cheio de necessidades. Então tem algo errado, não é mesmo? Então, infelizmente, esses que estão pregando aí, podre de ricos, né? Podre de ricos aí, e famosos, e outros buscando dinheiro, buscando a fama também, estão nessa primeira fase desse verso aqui, né? Estão confessando só com a boca. Porque quando o homem confessa com a boca daquilo que o seu coração está cheio, não é? O Senhor Jesus nos disse que o homem fala, coloca para fora pela boca, daquilo que o seu coração está cheio. Então, se isso é de coisa boa, ele vai dar um exemplo negativo lá, né? O Cristo vai dizer assim, olha, o homem fala, coloca para fora pela boca daquilo que o seu coração está cheio, e o que sai dele, ele vai dizer, né? Vai dizer, sai inveja, sai perversidade, maldade, adultério, violência, né? É o que ele vai dizer lá. Da mesma forma que se o coração do homem está cheio de fé, se o coração dele está cheio de boa vontade, de zelo pela santidade e essas coisas boas que são virtuosas, que chega ao homem pelo Espírito de Cristo no seu coração, se tiver cheio disso, quando ele abrir a boca só vai sair coisa boa. Isso é óbvio, né? Então, se for um homem santo, ele vai confessar com a boca e no seu coração ele vai crer de fato. Aí sim, se ele confessar com a boca uma verdade que é fruto direto do que ele crê no fundo do seu coração, esse sim, né, vai ser salvo. Só é salvo esse. Não é salvo aquele que abre a boca e grita na igreja, Jesus é Senhor. Ou então ele diz assim, levanta a mão e fala, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal. Não. Esse aí não é salvo, não. Ele só é salvo se, além disso, ele crê do fundo do seu coração. Ele crê verdadeiramente nisto. Porque se ele crê verdadeiramente nisto, a sua vida vai mudar. Será visto claramente em toda a sua vida os frutos dessa crença, dessa verdade. Porque a Bíblia, o próprio Senhor Jesus vai dizer que pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, é muito claro para todos nós que as Escrituras estão ensinando aqui, o que Paulo está falando muito claro, que não é suficiente o sujeito dizer, eu sou judeu, eu sou religioso, vou passar o dia inteiro no grupo de WhatsApp discutindo a palavra da Torá, o sentido etimológico da palavra tal, né? Eu vou passar o dia inteiro discutindo tradição judaica, porque na tradição diz isso. Eu vou agora seguir as orientações de como estudar a Bíblia, conforme a orientação que um rabino disse. Eu vou agora, 24 horas, estar acessando o canal do pastor tal, porque eu virei fã dele, aquele pregador famoso da internet. Eu só vou compartilhar agora o que aquele homem fala assim, porque eu sou incapaz de pensar por mim mesmo, eu sou incapaz de ler a Bíblia sozinha por mim mesmo e deixar que o Espírito de Deus me oriente, que eu detecte ali realmente o que tem de tradição religiosa no que o povo pensa hoje e o que realmente a Bíblia ensina. Como um bom bereano, como Paulo diz, os bereanos, né,
que era diferente dos irmãos de Tessalônica, que aceitava tudo que Paulo dizia, né? Ainda bem que eles aceitavam tudo que Paulo dizia, porque Paulo só pregava a verdade, né? O problema é que eles não eram nobres como os nobres bereanos, que tinham o espírito do céu, a nobreza do Espírito de Deus, né? Os bereanos, quando Paulo ia pregar lá em Bereia, Paulo pregava, e eles não aceitavam não, eles iam para casa examinar se realmente era como Paulo estava dizendo. E aí sim, logo depois, eles aceitavam, porque agora eles tinham certeza que Paulo era um pregador. Era um pregador usado por Deus, que só pregava o que estava nas Escrituras e interpretava no Espírito a verdade na sua forma mais profunda. Assim deve ser cada um de nós hoje, como verdadeiros bereanos, nobres, sangue nobre, aquele que foi tocado pelo Rei dos Reis, né? Para também ser reis e sacerdote com Cristo na eternidade.